Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fabrício Massaharo e hoje estou aqui para falar um pouquinho dessa grande escritora, em especial dessa obra que vocês estão vendo aí na tela, né? A Paixão Segundo GH. Eu só gostaria de lembrar uma coisa: eu não venho aqui para explorar, né, grandes detalhes, mas para trazer uma pequena leitura, uma pequena visão com alguns recortes, né, sobre o que eu penso, o que eu achei, o que eu senti, que inclusive vou trazer um pouquinho da minha vivência explorando esse livro, né, que para mim foi uma coisa bastante diferenciada. Eu acho que não tem como, né, falar desse livro sem falar um pouquinho da própria Clarice Lispector, né? Ela que é uma ucraniana, nasceu, olha que interessante, em Chechnya-Nik, na Ucrânia em 1920, né? Inclusive agora em dezembro ela estaria fazendo, né, o seu centenário, seus 100 anos. Infelizmente ela faleceu em 1977. Não vou entrar em detalhes sobre a vida dela. Ela foi uma grande jornalista, escritora, trouxe muitas contribuições para nós brasileiros, né? Inclusive para o mundo todo. E ela é uma pessoa muito que tem assim uma escrita única e, e eu acho que ela mergulha, né, no nosso psicológico, no nosso emocional, fazendo nós termos sensações novas durante a leitura, né? Então, aproveito, né, para divulgar esse colóquio. Ele já ocorreu, mas todos os vídeos estão salvos, né, no YouTube, com grandes pesquisadores da literatura nacional e internacional. Eu acho que vale muito a pena assistir os vídeos. São muitas contribuições, muitas visões, muitas releituras, né? Que é um pouquinho que a gente vai tentar fazer aqui. Ah, outra, né? E aí tem um filme que vai ser lançado com a Maria Fernanda Cândido, né? Sobre o livro, olha que interessante, então tudo acontecendo ao mesmo tempo e tanta coisa legal, né, pra gente explorar. E agora no final de 2020 nós teremos esse filme que eu tô louco pra ver, né? Eu achei interessante porque tem esse desenho, né, atrás, que seria a imagem da empregada que ficou grudada na parede, né? Depois eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, né? E aí tem a seguinte frase, né? Os corpos não estavam desenhados o que a nudez revela. A nudez vinha apenas da ausência de tudo do, de tudo o que cobre. Olha que interessante, né? Então a gente tem a visão da nudez como se fosse uma coisa não natural, quando na verdade o que não é natural seria as nossas roupas, né? Tudo que a gente cobre, tudo que a gente cria para não transparecer aquilo que nós somos em essência, né? Então a gente percebe que, né, por esse pequeno trecho, por exemplo, há uma imersão, né? Há uma tomada de consciência, há uma nova sensação sobre aquilo que nós nos, ou como nós nos percebemos diante do mundo, ou diante de nós mesmos, diante do outro, né? Então Clarice vai trazer muito isso na escrita dela. Lembrando, isso aqui não é uma não é, isso aqui não é uma crítica, isso aqui não é uma leitura acadêmica ou profissional, uma leitura mais pessoal, mas mesmo assim, né, tentando ser um pouquinho rigoroso quanto às análises que a gente faz aí. Claro que tudo isso aí depende muito das minhas vivências. Olha isso, né? Uma barata, as baratas causam tanto nojo, causam tanto pavor. Ninguém consegue consegue chegar perto. Tem gente que não consegue nem ver a barata com medo que ela saia voando, porque as baratas parece que elas têm a mira certa para a pessoa que elas vão voar em cima, né? Então elas voam normalmente na pessoa que tem mais pavor de barata. E por que a barata para nós, né, em A Paixão Segundo GH, vai ser um elemento tão importante? Só para contextualizar um pouco, essa vai ser a história de uma mulher chamada GH que vive num prédio e ela meio que ficou saturada da empregada, né? Então era uma mulher de classe média alta, escultora, que conseguiu criar um padrão de vida, né, social e econômico alto, relativamente alto, e que demitiu a empregada. E quando ela vai fazer a limpeza do quarto da empregada para poder contratar uma nova, ela se depara com uma barata. E isso para nós traz algo que é muito clariciano. O entrevistador pergunta: para você é mais difícil comunicar com o adulto ou com a criança? Ela fala que é mais fácil com a criança, porque ela é muito maternal. E com o adulto, ela se comunica com aquilo que é mais profundo e mais secreto dela mesma. Né? Então a gente percebe que na verdade isso aí é como se ela estivesse vasculhando dentro dela as coisas, vasculhando dentro dela os sentimentos.
e traz isso à tona para nós. Então, assim, eu fico pensando o que será que passava na cabeça dela, né, quando ela trazia todas essas reflexões, todos esses conhecimentos, tanta coisa. Tipo assim, uma mulher muito culta, né? Então, não tem nem o que discutir muito, né? E o legal, né, de perceber a barata, é que a barata é uma coisa tão comum, tão abundante, só que é uma criatura tão excepcional, né, que viveu há milhões de anos, inclusive ela cita isso no livro, viveu há milhões de anos e continua vivendo hoje, né? Parece que é uma coisa tão banal, mas ela é tão resistente, tão forte. E será que esse banal, esse ser forte, não significa que, pelo fato da barata ser simples, pelo fato da barata ter corresponder à sua própria natureza? Então, são esses questionamentos que a barata vai trazer, né, em silêncio para a nossa querida personagem GH. Então agora a gente vai fazer a análise de alguns trechos, né, muito rápidos, né, não tem muito tempo. Então esse primeiro trecho, né, ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim, minha luta mais primária pela vida, mais primária, ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo do que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Olha quanta coisa! Né? A gente esquece que um quarto é um universo. E o que é uma luta primária pela vida? Olha isso, né? E lá na sua essência, lá no seu biológico, né? Na parte que te faz humano, não na parte que te faz homem, na parte que faz aquele ser natural, né? Aquele ser que não tem pudor. Né? A gente esquece que nós temos esse lado, como que pode isso? E é interessante, né, a escrita que ela traz, né? Com a tranquila ferocidade. O que é uma tranquila ferocidade? É uma coisa que não dá, né, assim, uma tranquila ferocidade devoradora. Como assim? É que a gente esquece, né, essa coisa humana, nossa, biológica, que a gente tenta apaziguar, né? Então quando você tá com raiva, isso aí extrapola, né? Porque você esquece o seu lado humano. É, e isso vai te consumindo, né? Isso é muito lindo. Então, ela não esperava o que ia acontecer dentro daquele quarto quando ela enxergasse a barata, o insight que ela ia ter ali naquele momento com uma coisa tão banal. Né? E é isso que é Clarice, né? É se deparar com uma coisa que é super comum e isso fazer a vida dela ter um baque, né? Ter uns saltos, ter uma virada, como se o universo inteiro virasse cabeça para baixo com a normalidade, né? Isso é muito legal. Outro trecho. Mas de mim depende ouvir livremente o ser o que fatalmente sou. Sou dona da minha fatalidade, e se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora da minha natureza especificamente viva. Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então dentro da minha espécie estarei sendo especificamente humana. Olha, ela mistura uma questão de ciência com literatura, com arte, que é algo que seduz a gente, que faz pensar, né? Então, o que é viver, o que é viver, né? E o que é sobreviver? Vamos colocar aí o que é tão, hoje em dia tá tão em tona com esse coronavírus, né? As pessoas estão se descobrindo, as pessoas estão se colocando no limite das suas vidas, no limite daquilo que não sabe mais o que é ele, mas não sabe mais o que é você e o que é o outro, né? Então a gente está se colocando nos limites. Eu acho que Clarice traz isso muito para nós, né? Ficarei fora da minha natureza especificamente viva. Quantas pessoas não estão aí passando por quadros, né? De que estão se confrontando emoções e já nem sabe mais o que é viver, o que está sendo sobreviver nesse período tão difícil, né? E a Clarice falava isso anos atrás, né? Então a gente percebe que esse isolamento ele traz muito da nossa questão psicológica, emocional e ver que o conjunto todo precisa estar em equilíbrio, que se uma parte não estiver muito bem ali, ó, tudo fica desestabilizado, né? E aí, né, a gente, vou falar só mais dois trechos para acabar rapidinho. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna que eu perdi e voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui.
Vou a ter o que nunca tive, apenas duas pernas. Sei que somente com as duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Meu Deus, vou desmaiar aqui. Que delícia ler isso. Né? Então, o celular, vamos pegar o celular como exemplo, a nossa terceira perna. A gente não nasceu com o celular, mas a gente já não vive mais sem ele. Não conseguimos imaginar uma vida sem o celular. E tem tanta coisa ao nosso redor que nós não conseguimos imaginar como pessoas viviam há 300 anos sem isso. Né? Então, as coisas ao nosso redor formam quem nós somos também. O seu cabelo, né? Ah, hoje eu tenho o cabelo enrolado, ontem eu tinha o cabelo curto, e aí eu não sei mais se aquela pessoa era eu mesmo, se hoje eu já sou outro, não sei. Tenho que me questionar sobre isso. Tenho que me questionar que isso faz cada momento único, né? Ninguém, em nenhum momento a gente está falando que isso é ruim, isso é bom. É você se perceber que a cada momento você se completa, se você se incompleta, né? Você está se construindo e se desconstruindo, quebrando, rebatendo e reformando. Então eu acho que isso é muito legal, né? Você sentir que essa caminhada, né? Olha isso aqui, né? Porque você sabe que você caminha só com duas pernas, mas se você tivesse uma terceira perna imaginária, depois que você soubesse que você poderia ter essa perna, você já não quer mais ter as duas apenas, né? Não se contentar mais, que é o que a gente vai ver aqui nesse outro trecho. Mas já que somos pouco e portanto só precisamos de pouco, por que então não nos basta o pouco? É que adivinhamos o prazer. Como cegos que tateiam, nós pressentimos o intenso prazer de viver. Ou seja, o que será que faz o ser humano, e que dá Clarice, né, ver aquela questão da barata, um ser tão natural, um ser tão nojento do ponto de vista humano, fazer se questionar, meu, o que que faz da barata ser a barata e eu ser eu não ser aquela barata, né? A barata que estava ali há milhões de anos e eu que estou aqui há tão pouco tempo, né? Então a barata que é tão neutra, tão simples, e eu querendo ser o quê? Achando que eu posso ser diferente da barata, né? Claro que eu não vou entrar no fato da nossa GH ter comido a barata, porque isso seria conteúdo para mais um vídeo. Se você quiser mais um vídeo, né, que eu traga, me aprofunde mais aí sobre a paixão segundo GH, ou que eu falei de outras obras, pode comentar aí que a gente tenta fazer alguma coisa legal. Mas eu acho que esse começo a gente já viu tanta coisa, eu mesmo aqui já tô me sentindo outro. Já não sei como seria a minha vida sem esse vídeo. Então, pessoal, um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. E, e é sempre bom a gente poder fazer essas releituras, né? Poder trazer um pouquinho de nós na visão do outro e a visão do outro um pouquinho em nós, né? Então, um beijo. Ótima pandemia para vocês, ótima quarentena e quem puder, fica em casa.